Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje vamos falar sobre a saúde mental dos adolescentes, as redes sociais e outros assuntos relacionados. E para isso nós estamos recebendo em formato virtual a Viviane Davis, que é psicóloga infanto-juvenil. Viviane, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Viviane, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a depressão em adolescentes. Eu acho que essa é uma fase difícil para quem já passou por isso ou para quem tem adolescente em casa, né? Sabe como é que é? Quais são os sinais que um adolescente, até mesmo uma criança, um pré-adolescente, né, melhor dizendo, quais sinais ela começa a entregar para os pais ou para as pessoas com quem ela convive de que ela está começando ali uma depressão? Então, a gente precisa estar sempre muito atento à mudança de comportamento, né? Tanto nas crianças quanto nos adolescentes. Então, assim, um adolescente que começa a apresentar uma tristeza muito grande, choros muito frequentes, uma tristeza que se prolonga, né, no decorrer dos dias, alteração do sono, então tem dificuldade de dormir, ou então tem um sono excessivo, dorme demais. Às vezes também vem em forma de uma raiva muito grande, principalmente na criança, né? Uma criança que começa a trazer uma raiva muito grande em diversos momentos para situações que não deveriam trazer aquilo, ou mesmo um adolescente. Então, são as duas emoções que estão mais associadas a isso, que a gente tem que ter um olhar mais atento, né? Uma raiva grande, uma tristeza muito grande, um não querer mais estar muito no convívio social, um isolamento, são alertas para a gente buscar, né? Uma ajuda para ver se está entrando num quadro de depressão. Viviane, são várias pesquisas realizadas no mundo inteiro para estudar um pouquinho a mente do adolescente, do pré-adolescente, né? Algumas pesquisas apontam que a desesperança, a, a, o não acreditar em si mesmo está muito relacionado ou seja, aumentou, né? Muito relacionado com a questão das redes sociais, que também vem aí nos últimos anos uma ascensão muito grande. Você avalia que existe mesmo essa relação e como as redes sociais podem interferir e agravar uma situação, uma disposição à depressão, Viviane? Sim, eu avalio que sim, e os últimos estudos nos mostram também que sim, que tem uma relação. Primeiro, porque os adolescentes têm ficado tempos excessivos em telas de modo geral, né, e principalmente nas redes sociais. A gente sabe que o que é apresentado em rede social não é muito a vida real, né? Então é uma vida é, onde as coisas acontecem de uma forma como todos gostariam. Então, o adolescente tem muita questão da comparação. Então, ele está ali é, vendo uma vida que talvez ele quisesse viver e ele vê que a dele não é assim e começa com pensamentos ruminativos, né? Eu não tenho tudo isso, eu não faço tudo isso, a minha vida é sem graça. A minha vida é sempre igual, é escola, é estudo. Então, assim, esse excesso de telas com esse mundo que não é exatamente da realidade, né, que se vive, e essa comparação tem influenciado muito para isso. E também a forma como porque antigamente se tinha um filtro no que a gente pensava até a hora que ia falar com a pessoa, né? Hoje em dia não tem mais, a pessoa pensou e escreveu. Então, os adolescentes são muito alvo de muitas críticas entre eles mesmos, né? E às vezes de uma forma bastante difícil de estar lendo e conversando. Então, isso tem sim influenciado muito para a questão dos transtornos mentais já tão cedo. Nos últimos 10 anos, muito se discutiu com essa relação rede social, principalmente criança e adolescente. Mas já se chegou, os especialistas têm aí uma resposta para a gente entender quando é possível, a gente deve entregar uma ferramenta como um celular para uma criança. Eu pergunto porque a gente vê pais que entregam um celular para uma criança de 3 anos, 4, ou seja, não tem limite, né? Às vezes a pessoa está num restaurante, você vê, ó, para a criança ficar quieta, coloca ela num cantinho ali com o celular. É claro que ela não está acessando um Facebook ou algo assim, uma rede social, mas já começa a criar aquele hábito. Existe uma idade ideal para isso, Viviane? Então, os estudos têm nos mostrado muito que assim,
até 6 anos, criança nenhuma deveria ter isso, né? Mas para muito além, até mesmo na adolescência, quanto mais a gente demora a dar um smartphone na mão de uma criança e um adolescente, melhor é. Porque eles não têm esse controle de conseguir parar num determinado tempo, né? De ter um uso menor. E também eles não têm esse entendimento daquilo que eles ficam acessando ali. Então, se fala muito, inclusive, de que o tempo, e aí a gente fala de telas de modo geral, não apenas de celular, né, de qualquer tela, não deveria passar de 1 hora diária até a adolescência. Então, se a gente pensar nisso e pensar em como as coisas andam acontecendo, sem entregar um smartphone na mão de uma criança de 3 anos, não tem muito sentido. E outra coisa, né, quando a criança está com o smartphone ou a tela, ela está perdendo uma grande oportunidade de ter interação social com as outras pessoas, com os adultos, com outras crianças, e de ir aprendendo a viver nesse mundo, nessa questão da interação, e de se sentir pertencente nesse mundo. Então, tem o problema do excesso de tela, tem o problema daquilo que a criança e o adolescente estão acessando, qual é o conteúdo, mas tem também a questão de, de ela simplesmente ser colocada a isso e perder aquilo que de mais importante tem para um desenvolvimento saudável mental, que é a questão da interação com os pares e com os pais, principalmente, né? Se sentir pertencente a esse mundo, sentir que a minha família quer ficar comigo. Porque hoje as crianças sentem, tendo muitas crianças e muitos adolescentes, e eles sentem muito como, ó, fica aqui, né, nesse eletrônico e me deixa aqui fazer as minhas coisas. Não é assim. Precisa ter uma conversa, precisa ter brincadeiras, precisa ter a possibilidade da criança ficar sem nada para fazer, para que ela consiga usar a criatividade e pensar em coisas que ela possa fazer e não apenas ficar numa posição passiva diante de uma tela recebendo aquilo que vem, né? Lembrando que a Viviane bem frisou aqui que tela pode ser desde um smartphone, passando por tablets, computadores e televisão, né, Viviane? Acho que isso é Isso. importante a gente lembrar. Esses eletrônicos, eles devem, eu vou reforçar aqui o tempo que ela sugeriu, 1 hora por dia. Será que alguém consegue Até a explicar adolescência. só 1 hora por dia? Bom, e aí o próximo passo, não conseguiram segurar, já tem o smartphone, mas ele por enquanto só assiste vídeos, só tem alguns joguinhos infantis ali, e aí entra aquele pedido, pai, posso colocar aqui o Facebook, o Instagram, o TikTok, ou seja, instalar uma rede social e aí criar uma conta, um perfil. Quando é possível permitir isso, Viviane? Na sua experiência, quando que isso tem começado atualmente? Então, as próprias redes sociais têm uma idade mínima para isso, né? Eu nem sei exatamente qual que é, mas penso que antes de 14 não seja possível. Geralmente eles inventam a idade ali para conseguir fazer essa, para conseguir se cadastrar ali. Sim, eu tenho visto crianças já com redes sociais, né? A gente tem visto isso cada vez mais cedo. E não é o adequado. O ideal é que não tivesse até a adolescência. Esse é o ideal, não ter até a adolescência redes sociais, né? Porque você está muito exposto ali. Você está exposto a muitas pessoas, né? De várias idades, e a gente sabe que as redes sociais são um prato cheio, bastante perigoso, que tem pessoas muito mal intencionadas que buscam contato, principalmente com crianças e adolescentes, para fazer, né? Para ter atitudes e prejudicar essas crianças e esses adolescentes. Então, o ideal é não ter, que comece a ter, talvez, ali por volta dos 14 anos, onde existe uma maturidade cerebral um pouco maior, mas ainda assim, a gente também sabe hoje que o cérebro ele termina de se formar lá por 25 anos, então existe uma imaturidade até lá, e é justamente a parte do córtex pré-frontal, que é justamente a nossa capacidade de raciocinar, né, de usar a lógica, de fazer as conexões entre as coisas, que acaba de se desenvolver lá por 25 anos. Tem estudiosos que nos trazem, né? Então, o ideal é quanto mais tarde, melhor. Perfeito. Agora, além da exposição, né, que você falou, eu acho isso importantíssimo e perigoso demais,
Mas além da exposição, vamos supor que a criança, vamos entrar já na questão do adolescente. O adolescente se preserva na exposição, não é de colocar muita foto do que faz no dia a dia, mas tem o outro lado também, que ela começa a ver outras pessoas. Ela não está só exposta na sua exposição, mas ela está exposta à vida de outras pessoas que podem ser diferentes da dela, e isso pode causar, de alguma forma, por exemplo, a busca por seguidores, a questão de ver lá o amiguinho, esse aqui já tem tantas curtidas, esse tem tantos seguidores, eu não tenho nada, o que eu preciso fazer? Isso mexe com a cabeça do adolescente? Você, no seu dia a dia, aí, já atendeu pessoas que acabam criando um certo transtorno ou gerando uma depressão por conta disso? Sim, com certeza. A adolescência é a fase justamente de pertencer ao grupo e a ver como que os outros se movem. Então, por isso que essa questão da comparação ela é muito grande. E aí é aquilo, né, que antes eu estava comentando, que assim, eu vejo ali que existe uma vida diferente, né? Então, fulana, e os adolescentes se referem muito aos mais populares, é assim que se refere, os populares da turma, os populares do lugar. Então, essa pessoa é como se fosse a amada pelos outros, né? Tem muitas curtidas, todo mundo gosta, tem um perfil comportamental, por exemplo, diferente do meu. Então, eu não tenho curtidas, eu não sou assim, desse jeito, né? Extrovertida como esse é, então eu tenho menos valor. E a adolescência é justamente um período onde a pessoa está tentando se encontrar no mundo. Quem sou eu, afinal? Que valores eu tenho, né? Por que que eu existo? E aí começa toda essa comparação, ela tem uma tendência maior a ir se desvalorizando. A adolescência também é um período onde as emoções vêm de forma muito mais intensa. E as emoções negativas vêm também de uma forma muito intensa. Por isso que às vezes a gente ouve falar que o adolescente ama ou odeia. Que é assim, é tudo com uma intensidade muito grande. Então, quando começa a se comparar assim, a leitura que eles fazem é: esse aí tem uma vida ótima e funciona de um jeito que todo mundo gosta, eu não. E aí começa o problema, né? Porque aí começa, inclusive, a se isolar mais e a achar que a vida não tem valor. Outros transtornos também podem surgir dessa situação. A gente falou da depressão, mas, por exemplo, transtornos alimentares. A adolescente vê que a amiguinha lá está com o corpo perfeito e isso pode gerar algum outro transtorno na vida do adolescente? Pode, transtornos alimentares são muito comuns, principalmente em meninas. Também ansiedade generalizada, também é algo que a gente tem visto muito, muito, está aparecendo demais já na adolescência, né? É, esses transtornos, eles vêm, a gente chama em neurociência como uma anestesia emocional. Então, assim, por exemplo, um transtorno alimentar, né, onde eu como excessivamente, e aí depois provoco vômito, ou então eu não como nada porque eu quero ficar magrinha, vem sempre como uma anestesia emocional, tá faltando algo emocionalmente, e aí meu cérebro, para me proteger, acaba criando essas outras formas de funcionar. E aí eu penso que é importante, muito importante frisar o papel da família no acompanhamento dessa criança e desse adolescente no sentido de estar acompanhando, de estar vendo quais são as necessidades que está tendo, de estar frisando que, olha, eu estou contigo, eu te ajudo, você pode confiar em mim, de concentrar suas forças mais no vínculo afetivo, né, entre os familiares, do que necessariamente nas exigências e nas críticas. Adolescentes ouvem muitas críticas e eles precisam ser compreendidos na sua forma de funcionar, de pensar, de compreender o mundo. Então, eu vejo que esses transtornos, eles acontecem muito quando falta essa base, que começa desde lá da infância, né? Começa desde do nascimento, na verdade. Quando falta uma base, uma estrutura familiar que dê um amparo emocional que aquela criança precisa, aí chega na adolescência com mais defesas mentais, podendo passar melhor por essa fase, que sim, é uma fase difícil. Perfeito, Viviane. Só para a gente frisar aqui, até para orientar os pais, eu acho importante a gente tocar nisso. Eu já ouvi conhecidos dizendo assim: mas o meu filho ele não tem o Facebook. Aí você vai no smartphone da criança, tem lá, ou do adolescente, tem o Instagram, ou o famoso TikTok.
No seu ponto de vista, a gente pode colocar todas as redes sociais no mesmo copo? Ou uma é melhor que a outra? Não, não libera o Facebook, mas pode ir lá liberar o Instagram. Ou toda essa nocividade que a gente falou aqui, ela está presente em todos. Qual que é a sua visão sobre isso? Está presente em todos. É todos eles funcionam da mesma forma. Então, é aquilo, né? Tudo que se refere a esse mundo virtual, a gente precisa estar olhando o que é que esse adolescente está utilizando e pensar sempre assim, em estar, sim, verificando, conversando, ensinando nossas crianças e nossos adolescentes do perigo disso. A gente precisa falar para eles sobre isso, falando da importância de a gente estar verificando, sim, as coisas que eles estão assistindo e dos malefícios com tempo excessivo em qualquer rede social, independe dela. Todas têm, né, trazem o mesmo prejuízo. Inclusive, se a gente pensar em termos de tela de modo geral. E de estar explicando, né? Explicando por que não se pode ter um tempo excessivo nisso. E também os perigos que existem aí. Para a gente finalizar, Viviane, eu acho que ainda é cedo para que os estudos possam comprovar isso. A gente tem, queira ou não, a rede social ainda é uma novidade na humanidade, mas existe uma preocupação dos especialistas, de vocês que trabalham na saúde mental, do que isso pode carregar para a vida adulta? Já pensaram nisso? A gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que quanto mais cedo um transtorno emocional se desenvolve, pior é, né? Justamente pela questão da imaturidade que se tem nessa idade. Então, assim, por isso que é uma orientação que nós sempre damos para as pessoas tá na dúvida se o seu filho tá com alguma questão emocional, porque tá achando o comportamento dele diferente, busca ajuda o quanto antes, porque quanto antes a gente começa a intervir aí, melhor o prognóstico para o futuro, né? Para a vida adulta. Agora, se passa por essa fase desenvolvendo aí diversas dificuldades emocionais, isso vai aumentando, né? Vai aumentando, e aí no futuro, provavelmente, a gente vai ter adultos dependendo muito de medicação e precisando de muita terapia para conseguir reverter esses quadros, né? Tendo muito prejuízo na vida. Perfeito, Viviane. Acho que para a gente resumir tudo, então, a principal ferramenta que os pais podem utilizar nesse sentido, para evitar que seja um adulto aí dependente de tratamento e medicamento para o resto da vida, é o diálogo, é o acompanhamento e a parceria entre os filhos, né? Tentar sempre se colocar como o melhor amigo antes de qualquer outra pessoa, o pai e a mãe. Viviane, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Quero agradecer demais a você ter dividido a sua experiência e essa orientação importantíssima aos pais. Eu que agradeço também, gostei muito desse convite. Esse assunto é um assunto muito importante para a gente estar falando, né? E eu só complementaria também a importância do afeto, do amor na família e da orientação. Mais do que um melhor amigo, além de um melhor amigo, também saber orientar, mesmo na adolescência. Muito obrigada. Muito obrigado, Viviane, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.